não esqueça. Então, queridos, boa noite, nosso primeiro encontro no ano de 2023. Então, que bom, né? Eu acho que a gente já começa esse ano com um pouco de pé direito, assim, na energia do país, né? Nos grupos, todo mundo está um pouco feliz. Vamos seguir rezando que a gente consiga manter essa energia de felicidade, de compaixão, de cooperação, né? Então tá, vamos retomar a nossa prática hoje? Então tá. A gente vai começar com o padrão usual. A gente vai fazer as preces, eu vou trazer uma meditação que aí eu vou guiar, mas é uma meditação do Lama Long Wallace sobre o tema principal desse nosso encontro hoje. E depois a gente segue. Aí eu vvou trazer um pouquinho do Felicidade Genuína, a gente vai começar pelo capítulo novo, e depois um pouquinho do Felicidade Genuína, exatamente para pegar esse ponto principal, que é a base, antes de a gente entrar de fato no caminho do Tantra mesmo, assim, né? Ele vai depois, ele faz um preâmbulo, esse preâmbulo é o que a gente vai focar hoje, né? Bom, então, vamos fazer as preces, deixa eu compartilhar. Então, queridos, tragam a atenção para o momento presente. Deixa que a consciência ilumine teu corpo agora, com a respiração. E abre espaço na mente para a gente acolher esse nosso encontro aqui, receber os ensinamentos, entrar em contato com o Buda, com o caminho, né? O Buda, o Dharma e a Sangha. O Buda a partir da lucidez que está, né, trazida pelos ensinamentos do Lama Long Wallace. Então, a gente começa na presença de Guru Rinpoche, lembrando das qualidades da iluminação que a gente está buscando, que é a razão do nosso encontro, é revelar aquilo que é a nossa verdadeira natureza, que agora a gente consegue ver a partir dos nossos mestres. Mas eles estão lembrando a gente que eles são um espelho da nossa verdadeira natureza. Então, diante de Guru Rinpoche, a gente olha para ele e olha como se estivesse olhando para um espelho. Essa é a intenção da nossa prática aqui. Então, a gente começa renovando, né, a nossa motivação, lembrando dos 4 pensamentos que transformam a mente. A gente lembra que as facilidades e vantagens desse precioso renascimento humano são extremamente difíceis de encontrar. A gente lembra quão raro é, quão afortunado foi a gente reunir todas as causas e condições para ter essa vida humana, ter encontrado o Dharma, os professores, ter todas as condições favoráveis no nosso entorno para praticar. Todos que nascem estão sujeitos aos fenômenos da impermanência e da morte. Então, a gente se lembra que todos os fenômenos estão em fluxo. Então, todas as condições que estão estabelecidas agora podem mudar, porque tudo surge de causas, todos os fenômenos são interdependentes. Então, as causas e condições podem mudar e os fenômenos mudam. Então, a gente se alegra de poder praticar a cada momento, aproveitar a nossa vida e a nossa prática a cada momento. A gente não se arrepender no momento da nossa morte. A gente lembra também que a causa e o resultado de ações virtuosas e não virtuosas não podem ser evitados. A gente lembra que todos os fenômenos são interdependentes, são interrelacionados. E aquilo que a gente pode realmente, né, nosso corpo, nossa mente, nosso comportamento, o universo, né, todas as relações, tudo estão interrelacionados, tudo se afeta. Então, a gente tem o poder de olhar para a nossa mente, para o nosso comportamento. Então, a gente aspira realizar apenas ações virtuosas e evitar as ações não virtuosas, para a gente poder manter as condições para a nossa prática, favoráveis para a nossa prática. Agora a gente constrói o nosso futuro, né? As nossas ações agora determinam o nosso futuro. Então, a gente cuida das nossas ações. E a gente lembra que a natureza contínua dos 3 reinos do samsara, reino do desejo, da forma e da não forma, é um oceano de sofrimento, porque as mentes que operam nos 3 reinos, elas estão presas à ignorância da sua verdadeira natureza.
Então a gente vai colher sofrimento. Enquanto a gente não liberar a nossa mente da ignorância, das aflições mentais que surgem da ignorância, e das ações não virtuosas que surgem das aflições mentais, e aí do sofrimento que decorre das ações não virtuosas, esse é o ciclo infindável do samsara. Então a gente sabe agora para onde a gente deve olhar. A gente aspira ali que a gente se libere da nossa própria confusão autocriada, da ignorância. Ao nos recordar disso tudo, então, a gente aspira fortemente que a nossa mente possa voltar-se para a verdade, o Dharma sagrado, a natureza da realidade. É com essa aspiração que a gente, então, lembra de tudo que essa é a nossa condição, mas é a condição de todos os seres. Então, a gente aspira que todos os seres possam, né, ter a felicidade de suas causas, que é a lucidez. Que eles sejam livres do sofrimento e de suas causas, que é a ignorância. Que eles nunca sejam separados da bem-aventurança sublime, que é livre de sofrimento. Que eles permaneçam em grande equanimidade, livres do apego e da aversão aos que estão próximos ou distantes. Que eles possam encontrar a paz da lucidez, do nirvana último. Então, é com essa motivação que a gente, então, toma refúgio nas três joias. E toma refúgio e aspira, e renova o nosso voto de Bodhisattva, de cultivar essa mente que busca a iluminação para benefício de todos os seres. No Buda, no Dharma e na excelente Assembleia da Sangha, até que eu alcance a iluminação, neles eu tomo refúgio, que através da minha prática das 6 perfeições, possam todos os seres sencientes alcançar o estado búdico. Sangye Chudam Sukhi Choknam Lam Janchu Bardu Dagni Kyapsu Chim Dagi Jinso Gi Pesonam Kim Trola Penchir Sangye Drupar Shom Sangye Chudam Sukhi Choknam Lam Janchu Bardu Damni Kyapsu Chim Dagi Jinso Gi Pesonam Kim Drola Penchir Sangye Drupar Shom. Então, tendo tomado refúgio, cultivado a bodhicitta, a gente então agora reza para Guru Rinpoche através das preces das 7 linhas, para a gente obter as bênçãos, para realizar completamente corpo, fala e mente iluminados de Guru Rinpoche. A gente praticar Guru Yoga. Na fronteira noroeste de Odiana, no coração de um lótus, está sentado aquele renomado como Padmasambhava, que alcançou o supremo e espantoso Siddhi e está cercado por uma hoste de muitas dakinis. Seguindo suas pegadas, dedico-me à prática. Por favor, aproxime-se e conceda as suas bênçãos. Guru Pema Siddhi Hum. Hum, Orgen Yogi Nujan Sam Pema Gesadam Polam Yasen Chagi Nyudrunim Pema June Jisudram Kudu Kandro Mampe Kor Kiki Jesudadrukim Jinge Lapchi Sheksu So Guru Pema Siddhi Orgen Yogi Nujan Sam Pema Gesadam Polam Yasen Chagi Nyadrunye Pema June Jesudram Kudu Kandro Mampe Kor Kiki Jesudadruki Jinge Lapchi Sheksu So Guru Pema Siddhi Hum. Ok. Então, a gente faz então a prece dissipando obstáculos no caminho para ir para receber as bênçãos das 4 iniciações.
Guru Rinpoche, corporificação dos Budas dos três tempos, Guru que é grande bem-aventurança, Senhor de todas as realizações, Guru que é o dinâmico e irado domador de maras, dissipador de todos os impedimentos, rogo-lhe, confira suas bênçãos, por favor, remova todos os obstáculos externos, internos e secretos, e conceda suas bênçãos para que os nossos desejos sejam espontaneamente realizados. Do Sum Sangye Guru Rinpo Che Nyodru Kunda Dewa Che Poja Varche Kunsal Dudu Drapo Sao soa devso jinji lamdu so chinan zanwe barche jiwa dan sampalunji druharji jelo Om Vajra Aguru Pema Sidi Om Vajra Aguru Pema Sidi Oa Vajra Guru Pema Sidi. Então, com a nossa mente e coração abertos, a gente então se abre para as bênçãos de Guru Rinpoche. A gente imagina a sílaba Om na testa de Guru Rinpoche. A gente imagina uma luz, um fluxo de luz branca vindo da testa de Guru Rinpoche, diretamente para a sílaba Om na nossa testa. A gente imagina receber as bênçãos dessa sabedoria que ilumina todo o nosso corpo, removendo todos os obstáculos do nosso corpo. Nos prepara para realizar as bases para realizar o Nirmanakaya. De uma sílaba A vermelha na garganta de Guru Rinpoche, a gente imagina um fluxo de luz vermelha vindo diretamente para a sílaba A na nossa garganta. E a gente imagina receber as bênçãos dessa luz vermelha que inunda todo o nosso corpo sutil, removendo todos os obstáculos da nossa energia, da nossa fala. Estabelece as bases para a gente realizar o Sambhogakaya. De uma sílaba Rum, azul índigo no coração de Guru Rinpoche, a gente imagina um fluxo de luz azul vindo diretamente para o nosso coração. A gente imagina receber as bênçãos dessa sabedoria em forma dessa luz azul que inunda toda a nossa mente, consciência. Estabelece as bases para a gente realizar o Dharmakaya. Imaginando então simultaneamente agora as três luzes, os três pontos de Guru Rinpoche diretamente para os nossos três pontos. A gente então imagina receber as bênçãos da sabedoria mais profunda, que remove os obstáculos da nossa consciência condicionada, e estabelece as bases para a gente realizar a grande perfeição, a união dos três Kaya, os Vabhavakaya. Então,
tendo recebido as bênçãos de Guru Rinpoche, com essa alegria, essa confiança. A gente então convida Guru Rinpoche para vir para o topo da nossa cabeça, ele se reduz o tamanho, se dissolve em luz, desce a partir do topo da nossa cabeça, pelo nosso canal central, repousa em nosso coração. E a gente sente que o nosso corpo, alma e mente são inseparáveis do corpo, alma e mente de Guru Rinpoche. E é com essa confiança, essas bênçãos, que a gente então inicia a nossa prática de hoje. Eu convido vocês para encontrar uma posição confortável, para a gente fazer uma prática guiada. Mas no caso, eu vou ler uma prática que o Lama conduz na Felicidade Genuína. E aí a gente depois inicia nosso estudo, tá bom? Vai ficar menos de 24 minutos. Eu vou seguir aqui devagarzinho, mas eu acho que vai ficar menor, tá bom? Então, por favor, encontre uma posição confortável. Vou compartilhar a tela aqui da nossa figurinha. Então, uma posição confortável. Então, queridos, a gente começa a nossa prática, como sempre, estabelecendo o corpo em uma postura adequada. A gente se sente ereto, se sente ereto, uma posição confortável, relaxada, deixando que o corpo, então, assim, fique quieto, mas permaneça vigilante. Então, tendo encontrado essa postura, a gente faz 3 respirações profundas. E vai deixando que a respiração siga o seu ritmo natural. E por alguns minutos, deixamos que a nossa atenção repouse apenas em observar a respiração, as sensações táteis da respiração no corpo, fazendo com que então a nossa mente conceitual se acalme. Inspirando, consciente de que está inspirando. Expirando, consciente de que está expirando. Agora, com a mente relativamente calma e clara, analise de maneira introspectiva qual é a imagem que você tem de si mesmo. Quando você pensa, eu sou, que aparências vêm à sua mente? Observe. Você pode pensar novamente. Eu sou. Que imagens, que aparências vêm à sua mente quando você diz isso?
Conforme investiga isso, olhando para sua mente, veja o conjunto de imagens e ideias que você associa a si mesmo. Eu sou. Veja que imagens e ideias surgem na sua mente. Agora, questione se isso é realmente você. Essas imagens e ideias que surgiram, é realmente você ou apenas conteúdos mentais com os quais você se identifica? O verdadeiro você pode ser encontrado em algum lugar dentro dessa matriz de eventos em seu corpo e em sua mente, matriz que você já deve ter investigado com cuidado nas práticas das 4 aplicações da atenção plena ao corpo, você já procurou pelo eu no corpo, atenção plena aos sentimentos, atenção plena à mente, aos conteúdos mentais, e atenção plena aos fenômenos. Você já encontrou esse verdadeiro você em algum lugar dentro dessa matriz de eventos? Há alguma evidência de que você existe fora dessa matriz de experiência, separado de todas as aparências que surgem à mente? Agora, abra os olhos e olhe ao redor, observando as formas e cores que surgem à sua consciência visual. Note que essas coisas que você percebe pela sua consciência visual são aparências para a sua mente. Cores, formas, não são coisas puramente objetivas, independentes da consciência. O mesmo vale para os sons que você ouve, para os odores que você sente, para as sensações corporais que você experiencia. Todos eles consistem em aparências para os seus sentidos físicos. Agora, feche os olhos e observe as coisas que você pensa que existem lá fora quando seus olhos estão fechados. Você pode ver sua casa, seu local de trabalho, algum lugar que você já foi. Note que essas coisas que você percebe são aparências para a sua mente. Não são coisas puramente objetivas, independentes da consciência. O mesmo vale para os sons que você ouve, para os odores, para as sensações corporais que sente. Todos esses fenômenos que você agora imaginou, com os olhos fechados, todos esses fenômenos conceituais que você imagina, também consistem em imagens para sua mente. Tudo o que você vivencia é feito de aparências. Até mesmo o seu próprio senso de identidade pessoal. Olhe para sua mente, notando o que você de fato observa. Veja o que surge quando você pensa a minha mente. E veja se essa entidade, mente,
existe em si e por si. Agora ele está nos convidando para olhar para a nossa mente. Onde está? O que é essa mente? Por fim, analise se a sua própria consciência é uma entidade real e independente. Veja se você pode apenas estar consciente de estar consciente, observando com atenção o fenômeno puro da consciência. A gente olha agora para a própria consciência, aquilo que ilumina e conhece todas as aparências. Investigue se esse fenômeno puro da consciência pode ser encontrado em um exame cuidadoso, ou se parece também escapar a essa investigação. Ou seja, a gente não encontra o que é a consciência. Por esses meios, investigue a natureza da sua própria identidade, o conteúdo do seu mundo perceptivo e do seu mundo conceitual, sua mente e a própria consciência. Isso tudo faz parte dessa experiência da nossa identidade. Nosso mundo perceptivo, nosso mundo conceitual, nossa mente e a própria consciência, para ver se há algo no universo da sua experiência que possa ser encontrado como existente de forma independente. Onde está essa nossa identidade? Esse nosso eu? Esse nosso senso de eu? A constatação de que nada existe dessa forma, nada existe de forma independente, a constatação de que nada existe de forma independente é chamada de insight sobre a natureza vazia dos fenômenos. Mas, ainda que todas as coisas sejam vazias dessa maneira que a gente está olhando, investigando, todas as coisas, mas elas ainda surgem como se tivessem existência independente, assim como num sonho. Tanto no estado de vigília, quanto no de sonho, as coisas de fato existem de uma forma radicalmente diferente de como elas surgem. Em ambos, tanto na vigília como no sonho, tudo parece existir por si mesmo, independentemente da nossa consciência. Mas essa maneira de surgimento é ilusória, semelhante ao sonho. Isso não significa que o mundo não deva ser levado a sério, que as nossas alegrias e tristezas sejam insignificantes, ou que tudo seja, de algum modo, sem sentido. Pelo contrário, todos esses fenômenos estão surgindo de forma interdependente, assim como o conteúdo de um sonho surge em relação à mente do sonhador. Observe. Então, agora, caminhando para o encerramento dessa curta meditação, abra os olhos, deixando que essa consciência flua para a sua experiência de vigília, aquilo que está experienciando agora.
Permita que ocorra uma transição suave entre a sua meditação e a sua participação ativa no mundo. Ou seja, que a gente possa se engajar no mundo, sabendo que tudo surge de forma interdependente da nossa própria mente. Nosso senso de eu também surge de forma interdependente. Interdependente do nosso corpo, das nossas sensações, percepções, formações mentais e consciência. Bem, queridos, escolhi essa meditação, tudo bem com vocês? Eu escolhi essa meditação que está no Felicidade Genuína, no capítulo 12, que é o que a gente vai dar uma olhadinha depois, é a prática diurna de yoga dos sonhos. Então, o Lama começa com essa meditação. Depois a gente vai ver os comentários dele. E por que eu vou fazer o link com o nosso texto hoje, né? A gente vai começar pelo nosso texto, depois vou fazer o link com essa prática, por que a gente fez essa prática e a importância da gente realmente penetrar na compreensão da vacuidade, da interdependência de todos os fenômenos, da natureza vazia, de existência inerente de todos os fenômenos, para poder a gente compreender as práticas do Tantra. Porque o Tantra, essa vai ser o pressuposto, a gente ter uma experiência mínima essa compreensão da vacuidade, para poder a gente, então, experimentar as práticas dos estágios da geração, depois os estágios da completude, né, que são as práticas do Vajrayana, e o estado da completude, ele culmina no Dzogchen. Depois eu vou mostrar o quadrinho aqui, para vocês se lembrar. Então, tudo bem? Então, a gente está se familiarizando mais, né, com essa coisa de parar e olhar para como é que a nossa mente dá sentido à realidade, né? Então, vai ser legal os comentários do Lama, então, sobre esse ponto. Então, podemos seguir? Lá, vamos começar lá no capítulo novo, para a gente ver o que o Lama traz para a gente, né? Então, deixa eu pegar aqui. Boa noite, quem chegou depois, Valério, Kézia, Miriam, tudo bem, Carmelina? Fiquem à vontade aí, viu? Sem câmera, com câmera, tranquilo. Então, deixa eu compartilhar o texto, que a gente vai começar a ver. Então, tá. Então, hoje nós estamos iniciando o último capítulo, né? Tantra, o veículo do diamante. Então, o Lama começou, então ele vai dizer aqui, né? Os primeiros capítulos deste livro enfocaram o caminho individual, com base nos ensinamentos fundamentais do Buda. A ênfase eram as distorções mentais e o comportamento não virtuoso, como estes estão enraizados na ignorância e como a ignorância cria sofrimento e infelicidade. Em termos de prática, nessa etapa, né, do caminho individual, a ênfase era neutralizar essas tendências baseadas na ignorância, que é o caminho onde a gente vai focar mais a disciplina, né, um pouco a ética, né? A gente vai cuidar de não fazer o nobre caminho óptimo, aqueles 3 treinamentos, né? A ética, concentração e sabedoria, né? Mas a gente vai, essas práticas ainda são mais preliminares, assim, né? A gente vai chegando, entendendo a nossa condição de sofrimento, né? As causas, né? A natureza do sofrimento, as causas do sofrimento, né? A possibilidade da cessação do sofrimento, e o caminho começa a se descortinar para a gente. E a gente vai focar muito nessa etapa da ética, assim, da disciplina, a gente cuidar de não praticar ações não virtuosas. O foco meu é esse, assim, um pouco nessa etapa, né? Aí ele vai dizer, quando avançamos para o Mahayana, a ênfase passou a ser o cultivo de qualidades virtuosas, como forma de nos alinharmos com a nossa própria natureza búdica. A gente já dá um salto na compreensão, a gente já vê que todos os seres estão nessa mesma situação, a gente se abre para ver todos os seres nessa mesma situação, a gente já começa a aspirar
né? A bodhicitta começa a surgir no caminho, né? Que é a gente se iluminar, porque a gente vê a possibilidade de liberação em nós, a gente vê que todos os seres podem. Então, a gente começa a aspirar, né? A bodhicitta começa a surgir. Né? Essas qualidades que a gente vai cultivar, então, nessa etapa do Mahayana, elas incluem bondade amorosa, a mente estabilizada, bodhicitta e o cultivo da sabedoria. Todos os temas citados acima, né, tanto do caminho Mahayana quanto do Hinayana, estão incluídos no que é chamado de veículo causal, um termo derivado da ideia de que todos são causas para se alcançar a iluminação. Então, tanto o Hinayana como o Mahayana são um caminho causal. O Vajrayana já é um caminho que vai tomar a fruição como caminho, é um caminho resultante. Então, a gente já tem que ter um avanço na compreensão da vacuidade, da natureza da mente, para poder a gente fazer sentido para nós as práticas do Vajrayana. Senão, não fazem sentido. A gente não vai estar pronto para elas. Né? Então, vamos seguir aqui, depois a gente vai fazer o link com o que eu queria trazer também lá do Felicidade Genuína. Né? Então, ele vai dizer, aprisionados na identificação com o eu. Por que ainda é o veículo causal, né? Porque ele vai dizer, no caminho causal está implícito o sentido comum de eu. Tem um eu aqui e o mundo lá, que causa sofrimento, e eu vou fazer, eu ainda estou operando em dualidade, assim, isso está muito claro, assim, tem alguém e esse eu que está querendo atingir a liberação. Mas, à medida que trabalhamos com essa noção de identidade implicada no caminho causal, descobrimos que, em algum momento, ela impedirá a nossa prática espiritual. A gente vai ter que transcender esse senso comum de eu. Então, a gente vai... Lembra que o Mingyur Rinpoche, só voltando aqui para lembrar, né? O Mingyur Rinpoche, ele trazia para a gente aquelas 3... Ele classifica, né, os 3 sensos de eu que a gente vai passar pelo caminho, né? Normalmente, a gente está operando com um senso de eu não saudável, que é aquele senso de eu que está preso às 3 marcas, né? As 3 marcas, não reconhece as 3 marcas da existência. É o senso de eu que está preso à permanência, né? Está presa à solidez, assim, a ser algo, né? E a permanência, né? Que é a impermanência, sofrimento e não eu, né? Então, a gente ainda está preso a gente está com esse senso não saudável de eu, que a gente não está completamente enganado, assim, né? Não está vendo a vida e a gente está dando solidez a nós mesmos e o mundo lá fora separado de nós. Quando a gente começa a entrar no caminho de transformação, a gente começa a ver no caminho, por exemplo, no caminho, na primeira etapa, né, do caminho da Theravada, o caminho Hinayana, primeiro, o veículo menor, a gente começa com essa aspiração de remover os nossos sofrimentos, né, primeiro. Depois é que a gente vê que é possível remover de nós, mas de todos os seres, porque é a mesma mente. Né? Então, a gente vai buscar entender, a gente vai começar a compreender a impermanência, a natureza de impermanência de todos os fenômenos, inclusive do senso de eu, a natureza de sofrimento, dukkha, e o fato de que não existe uma identidade inerente, não eu. Então, quando a gente começa a transcender né, a gente encontra a verdadeira natureza dos fenômenos, né, que é a natureza impermanente, de sofrimento e de não eu, a gente está se aproximando de um senso de eu saudável, mas ainda tem um senso de eu. Aí a gente vai atingir com a sabedoria, com a nossa prática, a gente ir com a compreensão do caminho, né, da madhyamika, do caminho do meio, da ausência de extremos, a gente vai compreendendo a verdade relativa e a verdade absoluta no processo, a gente vai atingindo essa condição do eu transcendente. É esse eu que surge, mas não tem identidade inerente, e a gente vai operar no mundo com essa compreensão. Então, a gente não vai cair num niilismo, porque na verdadeira compreensão da vacuidade não tem niilismo, tem liberdade, tem liberação, o termo é esse, né? Liberação. Tem total criatividade, tem compaixão, sabedoria, todas as qualidades de um ser lúcido que opera no mundo sabendo quem ele é e como a realidade surge. Então, a gente vai caminhar para esse senso transcendente, né, de eu. Mas aqui no caminho, ainda tanto no Hinayana quanto no Mahayana, a gente está operando com
com esse sentido comum de eu ainda. A gente ainda não chegou no eu transcendente, né? A gente está saindo do eu não saudável para o eu saudável, mas ainda está preso à dualidade. No nível, aí a gente vai liberando as dualidades mais grosseiras, mas num nível sutil a gente ainda se apega, por exemplo, à própria mente, a gente se acha que é uma consciência que segue, né? Algo assim mais sutil, assim. A gente vai transcender esses processos todos. Esse senso de eu pode sair, não é mais não é o corpo, não é o sentimento, não é, mas é a mente, é a consciência. Então a gente ainda continua até a gente experimentar de fato a não dualidade, a vacuidade da própria consciência. A gente fica meio tonto, né? Porque a gente está sempre querendo se agarrar. Não, mas tem uma alma imortal que segue, tem uma algo que segue, tem algo, a gente quer sempre se agarrar em algo, né? Esse senso de eu é muito vivo em nós, assim. Então, ele vai dizer, mas à medida que trabalhamos com essa noção de identidade implicada no caminho causal, descobrimos que em algum momento ela impedirá a nossa prática espiritual. E também, ele vai dizer aqui, né, no começo, assim, vai ser meio complicado a gente olhar para a nossa confusão, né? Não vai ser fácil, né? Ele vai dizer, o problema é que, ao conduzirmos o trabalho espiritual com essa noção comum de eu, podemos continuar a nos identificar com as características não virtuosas que encontramos em nós mesmos. Se tivermos a sensação de que somos pessoas não muito boas, pessoas não muito amorosas, pessoas não muito pacientes, a identificação com essas qualidades poderá frustrar todo o processo de desenvolvimento. E da mesma forma que a gente pode estar hoje se achando que você é todo poderoso, pode tudo, tem sucesso, controla a realidade, que é o senso de eu, né? Assim, essa identidade achando que é toda poderosa, a gente também, quando começa a olhar no caminho espiritual, olhar para a nossa mente e olhar de forma... A gente pode olhar para nossas qualidades e nos identificar com os aspectos negativos que a gente está olhando. Então, ele disse, isso pode ser muito incapacitante no nosso processo. Né? Eu acho que até a Ana e o Paulo... A Ana comentou na quarta-feira passada, né, que ela enfrentou aquilo, ela ficou meio assim, perplexa com ela mesma. Né? Então, a gente tem que ter esse cuidado para a gente não se congelar numa identidade aí negativa. Né? Então, aí ele vai dizer, então reconhecer, ele vai dizer, então a gente pode, né, a gente quando começa a olhar, né, olhar para a nossa mente, e a gente começa a ver essas qualidades negativas, né, a gente pode pensar, né, isso pode frustrar todo o nosso processo de desenvolvimento. Reconhecer a presença das nossas próprias tendências não virtuosas é um componente essencial do autoconhecimento. Mas fixar-se a essas tendências e construir a identidade pessoal com base nelas pode ser emocional e espiritualmente incapacitante. Então, a gente tem que cuidar nesse processo, porque a gente vai ter que ver, a gente não pode negar, a gente vai ter que olhar, mas a gente não pode se identificar, porque a gente pode ter, né, descambar para essa tendência de se fixar, porque a gente já opera com fixação. Então, a gente pode se iludir se fixando que a gente é um Buda, mas sem ser um Buda, ou então se iludir olhando que a gente não tem condição de sair dessa roda, né? Porque a gente está vendo nossa confusão. Então, isso pode se tornar especialmente crucial nos primeiros anos de prática, quando a gente realmente começa a olhar para a nossa mente. Podemos começar com uma autoimagem até razoavelmente boa, sentindo que somos pessoas agradáveis, queridas, enfim, tudo bem. Então, começamos a meditar e nos tornamos mais conscientes de como nossa mente realmente funciona. O que nos motiva a passar o dia e como vemos as outras pessoas, por exemplo, né, a gente pode olhar isso, e nos tornamos cada vez mais conscientes do caos em que a nossa mente realmente se encontra. Foi o que o Lama, inclusive, experimentou, Lama Wallace, quando ele fez o primeiro retiro de Vipassana, ele já estava mais ou menos 2, 3 anos treinando lá no mosteiro, lá na Índia, né, sobre os cuidados da Dalai Lama. Quando ele fez esse retiro de Vipassana, que ele olhou para a mente dele, ele disse, uau, que sarjeta! Foi quando ele conversou com o Dalai Lama e redirecionou o treinamento dele. Ele disse, eu quero olhar para a mente, quero fazer quero o caminho de olhar para a mente, transformar a mente, né? Não quero o caminho, ele tinha que passar por todo o processo ainda escolástico, né, teórico, filosófico, para depois fazer os processos de treinamento da mente. Ele disse, não, quero olhar para a minha mente agora. Ele se horrorizou, simplesmente, ele conta para a gente, ele se horrorizou, assim, com a mente dele. Então, isso pode acontecer conosco também, né? Principalmente que a gente começa a fazer retiro, né, e ver que, ou então no dia a dia a gente está, eu pratico tanto, mas aí, olha o que aconteceu, né? Caí em cima de fulano, eu fiz isso, eu fiz aquilo, a gente achar que a gente não tem jeito, por exemplo, né?
Então, ele vai dizer, então tentamos meditar por um final de semana e descobrimos que a nossa mente é praticamente incontrolável. Pior ainda, quando nossa mente se acalma, nos pegamos absorvidos em fantasias triviais e não virtuosas. Então, se nos identificarmos com essa mente condicionada, à medida que ela for se revelando, possivelmente desenvolveremos uma sensação de que somos pessoas desprezíveis. Ele está falando isso porque ele pensou isso, assim, ele viu, assim, que era, meu Deus, que é isso? E isso pode se tornar um grande obstáculo para a iluminação. Porque a gente vai ver depois, né, que o caminho do Vajrayana vai pressupor que a gente já tem ultrapassado esse processo, porque a gente vai inclusive, a prática do estágio de geração, né, é você se imaginar como Buda, e ver, e ter percepção pura da realidade. A percepção pura está ligada a compreender a vacuidade de todas as experiências. A percepção pura é não ver tudo bonitinho, lindinho, fofinho, não, é ver que todas as aparências são vazias de existência inerente, isso é a percepção pura. Mas a gente tem que ter percepção pura de nós mesmos e se imaginar, poder se imaginar como uma deidade. Porque aí a gente vai ver, quando a gente estudar agora o Felicidade Genuína, porque ele vai mostrar, nós estamos o tempo todo construindo a realidade. Então, a prática do estágio da geração é uma construção, a gente está usando o mesmo potencial da mente, só que a gente está se conectando agora com as qualidades, em vez de estar se conectando com a ignorância, tem que estar se conectando com qualidades, que é a nossa verdadeira natureza. Então, mas a gente precisa ter um sabor da compreensão da vacuidade nesse processo, porque senão não vai fazer sentido, parece que a gente está fingindo. Mas isso é uma coisa que vai vir muito devagar para a gente, assim, né? E tem várias práticas, assim, né? Que a gente precisa se conectar com todas as práticas do Vajrayana. A gente está, inclusive, sendo apresentado para a prática do Vajrayana mais profunda, que é o estágio de desenvolvimento, estágio de geração, estágio né, geração e da completude, mas o estágio da completude é com sinal e sem sinal. A gente está no estágio da completude sem sinal, os ensinamentos do Dzogchen. Já atravessa isso, mas o próprio Dudu Limpa vai dizer, as práticas do estágio de geração e completude podem ser muito favoráveis para a nossa prática do Dzogchen. Entende? Mas se a gente compreender qual é a finalidade delas, porque agora ela parece uma coisa extremamente artificial, porque a gente está preso na visão de identidade, ficcionalidade pessoal, nossas qualidades. É por isso que a gente vê extremamente artificial. E tem que ser visto como é agora para a gente. A gente vai ter que ir penetrando na compreensão para ver qual é o sentido dessas práticas, saboreando um pouco, né? E aí a gente vai ver qual é o sentido delas. Quando a gente começa a compreender, uau! Aí a gente vê o poder que pode ser a prática do estágio de geração, por exemplo. Fazer as práticas de deidade, de Guru Yoga, como a gente faz todo dia, iniciando nosso estudo, né? Essa prática de Guru Yoga com o Rinpoche. A gente faz uma coisa muito simples, assim, mas tem uma práticas bem elaboradas que nos colocam dentro dessa mandala mesmo, que envolve nosso corpo, nossa energia, nossa mente, para a gente ir realmente removendo os sentidos usuais que a gente dá no nosso corpo, para nossa energia, para nossa mente. Né? Aí o Lama diz, né? Nós somos Budas fingindo ser cientes. Nós não vamos fingir ser Buda na prática de... Nós já somos Budas fingindo ser cientes. A prática então é para a gente se conectar com a verdadeira natureza que a gente já é. Mas como a gente imagina que Buda está fora, isso é um negócio complicado para nós, né? Então, por isso que precisa da compreensão da vacuidade nesse processo. Aí é um processo que vai surgindo devagar, né, para nós, assim. E a gente vai ver também qual é a nossa conexão. Então, as práticas são milhares e vastas, mas a gente vai ver aquilo que se conecta conosco, faz sentido para nós e que transforma a nossa mente, né, a nossa energia. Certo? Tudo bem? Até aí? Então, vamos lá voltar só para ver se eu concluí ali o pedacinho, para poder a gente ir lá para a Felicidade Genuína, que vai fazer um complemento bom para essa etapa aqui. Aí ele vai dizer, tá? Ele vai dizer, se nos identificarmos com essa mente condicionada, à medida que ela for se revelando, né, possivelmente desenvolveremos uma sensação de que somos pessoas desprezíveis. E isso pode se tornar um grande obstáculo para a iluminação. Quanto mais compreendemos o quão persistentes muitas dessas qualidades são, ou seja, a gente vai precisar olhar mesmo, não vai ter como fugir, a gente tem que olhar para a nossa raiva, para a nossa ignorância, para a nossa inveja, a gente vai ter que olhar. Não tem outro caminho. Mais podemos nos sentir enredados e aprisionados por elas. Isso aí seria um desvio do nosso caminho, né? Porque não está tendo compreensão da vacuidade aí, se acontece isso, né? Então, essa sensação de estarmos presos pelas nossas qualidades mais obscuras não atinge apenas a nós, né? Pode incluir nossos cônjuges, pessoas com quem trabalhamos, todas as pessoas que encontramos,
A gente vê que nós somos assim, nosso marido também é assim, ele tá vendo? Ele nunca muda, ele não sei o que. A gente fixa todo mundo, fixa toda a realidade no negativo, pode fixar toda a realidade do mundo. Aí o mundo não tem jeito. Quer dizer, o mundo inteiro pode parecer sombrio, aparentemente por causa da prática espiritual na qual embarcamos. A gente começa a ver a confusão, a gente vê que nós temos a confusão, os outros também têm, todo mundo tem e o mundo não tem jeito. Então, a gente pode ver o que chegar num processo desse, né? Aí ele vai dizer, só vou seguir um pouquinho aqui para a gente entender por que a gente vai olhar. Aí vai, o caminho veloz, aí o caminho Vajrayana, o caminho veloz. Que nós vimos o caminho do Theravada, do Hinayana, e vimos o caminho do Mahayana, assim, por cima, né? Bem assim, por cima. A gente não aprofundou, né? E agora, inclusive, a gente vai dar uma olhadinha nas qualidades do Mahayana, nesse textinho que a gente vai pegar, que são as 6 perfeições. Bem importante a gente ter. A gente tem que ter essa base, né? Ele vai dizer, então, no caminho veloz, né? Por outro lado, o caminho tântrico é uma transformação completa e radical da noção de identidade. O Tantra se baseia em algumas das ideias-chave que exploramos nos capítulos anteriores. Uma delas é a pureza essencial da mente, que é chamada de natureza búdica, ou Tathagata Garbha. Então, o Tantra tem isso como pressuposto. Uma transformação completa e radical da nossa na noção de identidade. Nós não estamos mais nos identificando como ser senciente. A gente vai estar se identificando com a natureza búdica, que é a nossa base. No caso aqui, naquele modelo das 3 níveis de consciência, né? Nós agora nos identificamos com a mente grosseira, né? Com a psique e com o mundo da mente, né? Mas a gente não é, a gente vai atravessar para a consciência substrato e vai, na verdade, encontrar a base, que é a natureza primordial, que é a consciência primordial, que é a natureza búdica aí. Então, a ideia de natureza búdica é de que a natureza essencial da mente é pureza infinita, alegria, poder, sabedoria e compaixão insondáveis, aqui e agora. Nós já temos, já somos, não é apenas um potencial que pode se florescer, que esse é mais ou menos o ideal do Mahayana. Nós temos um potencial, mas ainda não é, está chegando, a gente vai chegar lá. No Vajrayana, a gente já é. Entende? Então, isso não é porque agora não, é porque a gente está compreendendo, a nossa compreensão da natureza da realidade está se descortinando. Por isso que é gradual o processo, até a gente chegar nessa condição. Né? Então, não precisamos, no caso no caminho veloz, no Vajrayana, que tem a natureza da mente como a base do caminho, não precisamos obter a natureza búdica ou nos tornar iluminados para consegui-la. Dispomos dela neste momento, nós e todos os seres sencientes. Certo? Então, eu vou parar aqui, nesse texto, porque eu acho interessante a gente voltar lá para o Felicidade Genuína, para a gente aproveitar os comentários do Lama. Tudo bem aí, até aqui? Então, essa Qual parte é a a gente... parte do livro Felicidade Genuína? da... A gente vai na parte 4, capítulo 12. Capítulo 12, eu vou mostrar aqui. Eu vou até mostrar aqui rapidinho. Deixa eu voltar lá para o Kindle. Vou mudar aqui para o Felicidade Genuína. A gente vai ver aqui as partes, né? São 4 partes do Felicidade Genuína, né? A parte 1, o Lama traz refinando a atenção. Ele traz 3 práticas de shamatha. Primeira coisa. Depois, a parte 2 é insight por meio da atenção plena, que são as 4 aplicações da atenção plena. Então, ele traz prática de shamatha e vipassana. Parte 1 e parte 2. A parte 3 foi cultivando um bom coração. Ele traz a prática das 4 qualidades incomensuráveis, o cultivo da compaixão, amor, alegria e equanimidade. E aí, na parte 4, explorando a natureza da consciência. Aqui são as práticas interessantes, vou abrir aqui a parte 4 para a gente ver o que ele traz. Ele traz, no capítulo 11, Bodhicitta, o espírito do despertar, que ele diz que o começo, o meio e o fim do caminho, é a gente despertar a Bodhicitta, que é buscar a iluminação completa para benefício de todos os seres, e aqui nesse capítulo que ele traz aquela dimensão da consciência em 3, ele apresenta as 3 dimensões da consciência, que diz que é fundamental você compreender isso. Se tivesse um capítulo para ler desse livro, era esse que ele indicava, capítulo 11, Bodhicitta, para você ter uma noção da finalidade do caminho e do treinamento, porque ele mostra as 3 dimensões da consciência, né?
a mente grosseira, a psique, a consciência substrata e a consciência primordial. É exatamente porque que o Buda compreendeu isso, que a gente já tem o que a gente está buscando. A psique é a superfície, é a onda que surge, mas a base é a consciência primordial. E nós não estamos separadas. Entende? Então, com essa mente que a gente está aqui, a gente pode simplesmente atravessar os condicionamentos, a encontrar a base, que é a consciência substrata. Aí na prática ele chama, atingir chamata, né? Atingir a consciência substrata. E aí atravessar e ver a natureza vazia, luminosa, a encontrar a consciência primordial, que é Rigpa. Né? Então, é esse... Aí ele traz nessa parte 4 aqui uma prática bem interessante. Ele traz a prática diurna da yoga dos sonhos, ou seja, ver todos os fenômenos da vigília como sonho, que é uma outra forma de você manter o reconhecimento do surgimento dependente dos fenômenos o tempo inteiro na vigília. Aí depois tem a prática, no outro capítulo, né? A prática noturna da yoga dos sonhos, como você se prepara para a gente aproveitar o momento que você dorme, o adormecer, para você manter a lucidez e você ver a mente gerando o sonho. Né? Que essa é a prática noturna de yoga dos sonhos. E depois é que ele traz a grande perfeição. Ele traz um pequeno texto e aponta assim, a prática da grande perfeição nessa parte 4. Mas agora a gente vai dar uma olhadinha na prática diurna, um pedacinho da explicação da prática diurna da yoga dos sonhos, como ela vai nos ajudar. Tudo bem? Então, só vou pegar o comecinho aqui e depois a gente vai pular a prática, que foi a prática que eu fiz hoje, e a gente vai para os comentários depois da prática. Então, ele vai dizer, após o desenvolvimento das 4 qualidades incomensuráveis, né, que foi a terceira parte do livro, e antes do cultivo da sabedoria, está a joia da coroa do budismo Mahayana. Em sânscrito, é chamada de Bodhicitta. Opa, desculpa, eu acho que eu peguei no errado aqui. É a prática diurna da yoga dos sonhos. Sorry. Aqui. Então, com a prática diurna da yoga dos sonhos, iniciamos o treinamento de Bodhicitta absoluta. Leia-se, verdade absoluta, vacuidade inerente a todos os fenômenos, né? Realização da vacuidade inerente a todos os fenômenos. Né? Verdade absoluta, né? Que é a vacuidade de todos os fenômenos. Então, com essa prática diurna da yoga dos sonhos, iniciamos o treinamento de Bodhicitta absoluta, o cultivo do insight contemplativo sobre a natureza da realidade, com ênfase especial na consciência primordial. Gyatro Rinpoche, lama sênior da Ordem Nyingma, e um dos meus principais mentores, do Dzogchen, foi ele, né? Foi quem me deu os primeiros ensinamentos sobre yoga dos sonhos em 1990. A gente não vai seguir aqui, ele vai dar um preâmbulo, e depois ele faz a prática que eu fiz aqui. A prática que eu fiz foi essa aqui, tá? Desse capítulo, a de hoje. E aí, a gente vai para os comentários, para a contemplação adicional. Aí aqui ele vai trazer um pouco, que o Lama não comentou no nosso livro aqui, e a gente não viu, a gente vai olhar rapidinho só o cerne do treinamento do Bodhisattva, que a gente vai ter que guardar, né? Ou seja, a gente vai estar sempre treinando a ética, vai estar treinando o cuidado, né? A disciplina, para a gente não deixar que a nossa mente, as nossas aflições mentais rejam o nosso comportamento, que é um pouco o treinamento do Hinayana, e a gente vai manter as 6 perfeições, que é o treinamento do Mahayana, até que a gente tenha a compreensão da sabedoria de fato, que é a 6ª perfeição, para poder a gente estar cada vez mais apto para praticar o Vajrayana. Entende? Então, a gente vai, no budismo tibetano, a gente pratica os 3 yanas. Né? Tem que ter a fundação, ou já tem que ter praticado, para estar fazendo as práticas de culminância, né? Assim. Mas, então ele vai fazer esse comentário aqui. Então ele vai falar um pouco primeiro sobre as 6 perfeições, né? Que é o que a gente precisa manter para a gente ter a base para a sabedoria se dar. Né? Então, Shantideva explica que há 2 tipos de bodhicitta. Um espírito que aspira ao despertar espiritual, e um espírito de se lançar ativamente a esse despertar. Então, tem a bodhicitta da aspiração, lembra que a gente viu? E a bodhicitta da ação, né? Então, a gente pode aspirar, mas a gente pode entrar em ação, né? Já começar a percorrer o caminho. Então, a ponte entre esses 2 tipos é um conjunto de práticas que estrutura o meio de vida do Bodhisattva, as 6 perfeições. Então, só para a gente se lembrar, a gente tem estudado isso, vendo com o Geshe-Pend, lendo o Caminho do Bodhisattva, o livro do Shantideva, super importante, mas isso a gente vai estar vendo sempre. Né? Então, a primeira das 6 perfeições, né, para a gente se lembrar, é generosidade, disciplina ética ou moralidade,
paciência, energia constante, ou entusiasmo alegre, varia um pouco as tradições. Depois, concentração, né, ou a meditação, e sabedoria. Essas são as 6 perfeições. Então, a primeira dessas perfeições é a generosidade. Então, o espírito de doação. Isso significa doar de inúmeras formas. Doar bens materiais, doar a amizade e o amor, doar a proteção, doar conselhos espirituais. O modo de vida do Bodhisattva está saturado com o espírito de generosidade. A prática de shamatha, por exemplo, pode ser um ato de generosidade, de tornar a sua própria mente um instrumento útil a serviço dos outros, de forma altruísta. Então, a generosidade estabelece a orientação do caminho como um todo, a de se colocar a serviço. Porque se o espírito do despertar é a bodhicitta, que é você buscar a iluminação para trazer benefícios aos seres, então, se a gente está se aproximando do caminho da fruição, né, que é o Vajrayana, dos outros, a gente tem que ter as aspirações, já tem que estar surgindo em nós, no nosso comportamento. Então, tem que surgir as 6 perfeições no nosso caminho. Entendeu? A gente já tem que estar, isso já tem que estar operando naturalmente, assim. Né? Então, a gente tem que praticar a generosidade. Então, a segunda perfeição é a disciplina ética, resumida no seguinte princípio: evitar infligir danos a si mesmo e aos outros. E quando surgir a oportunidade, colocar-se a serviço. Então, aqui é aquele cuidado, tá, inclusive do primeira etapa do caminho, né? A ética é a primeira etapa do caminho. A gente evitar causar, se a gente não puder fazer, se a gente não puder ajudar, a gente não atrapalha, né? Então, a gente não causa dano. O ideal é que a gente ajude, mas a gente não pode ajudar que a gente não cause dano. Então, a gente para, fica calado, né? Não tem meio hábil, então não causa dano. Essa é a atitude da disciplina ética, né? Evitar infligir danos a si mesmo e aos outros. E quando surgir a oportunidade, colocar-se a serviço. O tema da não violência, de Ahimsa, é fundamental. Quando tiver a chance, tente evitar aliviar o sofrimento dos outros e trazer alegria por meio de sua conduta física, verbal e mental. Esse é o núcleo ético da prática budista. Então, a gente precisa, né, nesse caminho, para a gente chegar no Vajrayana, a gente precisa estar com isso aqui funcionando. Já tem que estar, isso é o nosso caminho. Esse é o nosso caminho. A terceira perfeição é frequentemente traduzida como paciência, mas também significa coragem espiritual, tolerância ou bravura indômita. Inclui a vontade de nos aplicarmos à prática espiritual interior e servir aos outros, mesmo quando isso significa enfrentar problemas. Então, a paciência é um pouco essa coisa de força, coragem, né, bravura, tolerância. Né? Existem muitas dificuldades na vida, os obstáculos todos que vão surgir, né? Como ela é, mas o caminho para a iluminação traz à superfície os problemas que poderiam permanecer dormentes. Então, é difícil enfrentar as nossas próprias imperfeições, e é isso que a prática do Dharma nos obriga a fazer. Então, a gente vai transformar a diversidade e felicidade em caminho, né? Então, essa é a paciência, né? Em seguida, vem o zelo, ou entusiasmo, uma energia que vai sustentar isso. Isso significa prazer em se engajar em uma conduta saudável, quer seja como um meditador dedicado, um pai devotado, um esposo amoroso, um lojista bondoso, um médico atencioso, ou simplesmente como um membro altruísta da sociedade. Então, esse é o movimento do Bodhisattva, né? Ele vai estar com essa energia, sendo útil, constante, se sentindo assim onde for, né? Se engajando em condutas saudáveis, seja meditando, seja na família, no trabalho, né? Então, sobre essa base, formada pelas 4 primeiras práticas, né? Generosidade, conduta ética, paciência e entusiasmo, sobre essa base vem a perfeição da meditação, que significa equilibrar e refinar a mente. Então, aos poucos, esse caminho da meditação vai se aprofundando para nós, né? Especialmente por meio da quietude meditativa. Então, a gente vai começar a aprofundar a nossa calma, que é as práticas de shamatha vão ficando cada vez mais profundas, né? Por exemplo, a gente vai saindo da uma simples prática de shamatha de atenção plena à respiração para tomar a mente como caminho de cultivar a quietude em meio aos movimentos da mente, por exemplo. Isso é uma prática de shamatha, mas super sutil, muito mais, né, abrangente, assim.
mais próxima da compreensão da própria mente, né? Então, a nossa prática de chamata vai se aprofundando. Dessa forma, podemos aprimorar a mente e transformá-la em uma ótima ferramenta para explorar a realidade, que aí o Lama diz, para você realmente atingir o resultado de um Buda, você tem que praticar como um Buda. Então, e os mestres todos recomendam que você tem que transformar sua mente em 1.0 para uma mente 2.0. Tem que atingir Shamatha de algum jeito. Né? Ou seja, tem que atravessar essa mente grosseira e acessar a base, a consciência substrata, que é aquelas qualidades de não conceitualidade, luminosidade, né? e vacuidade. Né? Então, a gente vai ter que atingir essa condição de mente para realmente ver a realidade como ela é. Para ver a realidade como um Buda, nós temos que atingir uma mente que o Buda atingiu. Então, não vamos nos enganar nesse sentido, né? Então, nesse sentido aqui. Aí ele vai dizer, então, a gente, dessa forma, podemos aprimorar com a prática de meditação, né? A perfeição da meditação vai se aprimorando, a gente vai entendendo. Dessa forma, podemos aprimorar a mente e transformá-la em uma ótima, vou já pegar, viu, Cris? Uma ótima ferramenta para explorar a realidade e também para cultivar virtudes como a bondade amorosa e a compaixão. Porque quando a gente está com a nossa mente realmente domada, é que a gente vai poder realmente ultrapassar a nossa confusão, né? Diz. Não, me surgiu uma dúvida, por exemplo, quando ele está falando aqui, né, das coisas, das não virtuosas e tal, atingir a generosidade. Na meditação, por exemplo, eu posso fazer uma revisão das minhas atitudes, meditar sobre elas, Pode ser uma não prática, pode ser uma virtuosa, prática, pode ser uma prática pode para ser ver uma o que prática. não foi virtuoso, Sim, né? maravilhoso. Essa é uma Pode, prática uma pode. prática, pode, claro que pode. Você Isso pode, que eu... isso não seria uma prática de shamatha. Você está sendo uma prática de meditação analítica, você está olhando, é sabedoria, isso é prájna, entende? Isso é prájna. Saber o que é virtuoso e o que não é virtuoso é sabedoria discriminativa, é prájna, entendeu? Muito importante, muito importante. É porque hoje eu estava falando com uma amiga minha, conversei muito com ela e tal, e depois eu fui fazer a prática mais tarde, e eu percebi uma série de coisas que eu não Claro, precisaria ter falado ou feito. muito bom, muito Então, bom. isso também é uma Com prática, né? certeza, a prática de prática, isso aí é a prática de insight. Nós estamos olhando para a realidade. Você está olhando para a sua mente, você olhou retrospectivamente, né? Depois que encontrou com ela, você olhou para a sua mente, viu? Isso é muito importante. Isso é, na verdade, a prática mais importante que a gente tem que fazer. É prática. Só que para a gente realmente penetrar toda a nossa confusão, a gente vai ter que ter uma mente estável. Aí as práticas de chama nos ajudam, porque, na verdade, a gente vai unir chama a vipassana. Mas olhar para a realidade e ver, que isso é muito importante. Né? Mas é bom a gente saber o que está fazendo. Entende? Isso é importante. Isso aí vem da gente compreender do próprio caminho. Porque às vezes fica na minha cabeça que a prática é você Só fica parada não lá. pensar, Não pensar. não ir atrás, não se É, fixar nos pensamentos, nas isso, ideias, isso. nas Isso é, imagens. isso é uma prática de shamatha. Lembra É, que quando ele vem nas práticas de vipassana como essa agora, ele está nos convidando a pensar, a investigar. Nós investigamos a natureza do eu hoje. Então, isso é uma prática de sabedoria, entende? De insight. Agora, a gente precisa ter calma, quietude, até para poder fazer a investigação, para as perguntas virem importantes, para a gente olhar, entende? Aí a gente vai aprofundando as perguntas, né? Entende? hoje foi interessante. Eu só não sabia se era, vamos dizer assim, correto eu ficar Sim, fazendo isso. E sim. agora, lendo aqui, Perfeito, perfeito. Maravilha. obrigada, viu? Tá bom, querida. Então, vamos só seguir aqui. Fica bem legal essa parte que a gente vai ver hoje. Então, aí ele está falando das 5 perfeições, né? Perfeição da generosidade, da conduta ética, da paciência, da energia, da entusiasmo e da meditação. Aí ele vai dizer, finalmente, temos a 6ª perfeição do modo de vida de um Bodhisattva, que é a sabedoria, perfeição da sabedoria, que é a culminância das 6 perfeições. Claro que, como nós estamos no caminho, a gente vai praticar isso como qualidades, como virtudes, mas ainda não são a perfeição dessas virtudes. Porque a perfeição vem quando a gente realmente
aperfeiçoa a sabedoria. Aí a generosidade se torna a perfeição da generosidade, a conduta ética se torna a perfeição da conduta ética, porque a gente vai estar transcendendo a dualidade completamente. Isso só vem quando a gente compreende a inseparatividade da verdade relativa e da verdade absoluta, né? Quando a gente tem insight direto sobre a vacuidade do eu, dos fenômenos, né? Da nossa própria mente, da própria consciência. Então ele vai dizer, então finalmente temos a sexta perfeição do modo de vida do Bodhisattva, a sabedoria, que é a culminância das 6 perfeições. Em suma, a motivação por trás do modo de vida do Bodhisattva é a bodhicitta relativa, que é a gente se mover no mundo para trazer benefício, né? No mundo relativo, a gente se relacionar com a experiência. Essa é a bodhicitta relativa, se relacionar com a experiência. E sua fruição é o cultivo da bodhicitta absoluta, ou o insight sobre a natureza da consciência primordial, ou a própria natureza dos fenômenos como um todo. Né? Então, a gente vai ver, quando a gente vai unir, claro, né, a verdade relativa e a verdade absoluta, a gente vai unir bodhicitta relativa e bodhicitta absoluta, porque, na verdade, esse é o ponto, né? Então, os lamas tibetanos com quem estudei enfatizaram a importância do que chamam Misopeninje, ou compaixão compaixão intolerante, declarando que não ser capaz de suportar o sofrimento dos outros é uma coisa boa. Então, você precisa ter essa compaixão intolerante, né? Com o seu sofrimento e com o sofrimento dos outros. Né? Isso é o que move, né, os bodhisattvas. Né? Quando ouvi isso pela primeira vez, me perguntei como o caminho para a iluminação poderia ser alegre, uma vez que nos abrimos cada vez mais para a miséria do mundo. Quando fiz essa pergunta, Sua Santidade o Dalai Lama respondeu que isso é possível equilibrando a compaixão com o insight sobre a natureza da realidade, com a sabedoria da realidade, com a vacuidade, com o vipassana. O prajna, né? A sabedoria é o grande remédio que cura a mente de suas aflições de forma radical e irreversível. A compaixão é a motivação, mas o antídoto direto para a ignorância, que está por trás de todo o sofrimento, é a sabedoria. Sabedoria aqui, entenda-se, a perfeição da sabedoria, que é compreender a vacuidade, que está lá no Sutra do Coração, né? A vacuidade dos 5 skandhas, a vacuidade de todos os fenômenos, e a vacuidade da própria mente, a vacuidade da própria consciência. E tem uma experiência direta dessa vacuidade, né? Transcender o senso de dualidade, eu e outro. Aí ele vai falar aqui, né? O devaneio sobre o eu, que exatamente pega com o ponto aqui, que a gente viu lá no capítulo 16, que a gente está olhando agora, ele faz aqui, né? O aprisionados na identificação com o eu. Esse é um problema para a gente seguir para o Vajrayana, né? Como ele diz aqui. Então ele fala, o objetivo da prática diurna da yoga dos sonhos é perceber a natureza onírica da realidade do estado de vigília, começando com o exame da própria identidade pessoal, nosso senso de eu. Começamos com essa pergunta: a que noção de eu se refere? Você pode ter um conceito, a que a noção de eu se refere? Desculpa, pergunta essa. O que é esse eu? A que a noção de eu se refere? Você pode ter um conceito de eu, mas isso não é igual ao eu, assim como o conceito de mão não é a mão. Por isso, é importante fazer a distinção entre as ideias que você tem sobre si mesmo e o você a que se referem essas ideias. É a coisa do referente, né? O conceito e o referente. Né? Quando você fala eu, você se refere a quê? A sua cabeça? Né? Aos seus sentimentos? A sua mente? O que é? Né? O que é isso que você se refere quando você diz eu? Né? Então, cada um de nós veio a existir na dependência de causas e condições, como, por exemplo, ter pais. Sem pais, a gente não teria surgido, né? Sem um óvulo e um espermatozoide aí que se encontraram, de algum jeito, a gente não teria surgido. E todos nós temos vários atributos. Então, é aquele que quer dizer assim, na verdade, nós não somos independentes, nós já dependemos, né? Nós somos um conjunto de fatores, assim, que fez surgir isso que a gente chama de eu. A gente não sabe bem o que é, né? Então, cada um de nós veio a existir na dependência de causas e condições, como, por exemplo, ter pais. E todos nós
temos vários atributos, como nossas características físicas, gênero, inteligência, memória, imaginação e habilidade de linguagem, né? Junto a essas qualidades, cada um de nós tem um corpo, pensamentos, emoções, memórias, problemas e objetivos. E há outras coisas que temos, como parentes, amigos, bem materiais, a reputação, o mundo externo a nós, né? Que a gente chama de nosso, né? Nosso mundo, com quem nos relacionamos, esse eu se relaciona. Podemos falar de o meu país, o meu planeta, ou até mesmo identificar a Via Láctea como a minha galáxia. Todas as coisas que identificamos como sendo nossas estão em constante estado de fluxo. O nosso humor muda, o nosso corpo muda, a nossa atenção muda. Embora possamos, de forma geral, ter a sensação de que o nosso corpo e a nossa mente estão sob o nosso controle, vez após vez isso se mostra falso. O nosso corpo envelhece e adoece, quer gostemos ou não. As nossas emoções, pensamentos e atenção muitas vezes parecem ter vontade própria. E, claro, o controle que temos sobre os nossos bens pessoais, amigos, colegas e sobre o ambiente em geral é comprovadamente limitado, a ponto de, às vezes, parecer que perdemos completamente o controle. Cada um de nós sonha à noite. Os sonhos são nossos e de ninguém mais. Mas repare, como o controle que temos deles é pequeno. Então, nem os nossos sonhos a gente controla. Então, isso implica que pode haver algo arbitrário sobre a gama de coisas que chamamos de nossas. Então, né, consideramos, aqui é interessante, ele vai nos ajudar a ver de novo, né, porque isso é super importante, tá? Entrou na etapa de sabedoria, é olhar a vacuidade do eu e olhar a vacuidade dos fenômenos. Não tem outra. E aí olhar a vacuidade da mente e olhar a vacuidade da própria consciência, das práticas mais profundas, né? E não cair no niilismo. Não cair no nenhum extremo, nem de eternalismo, nem de niilismo, porque essa é a visão da sabedoria do Buda. O caminho do meio, chamada visão madhyamaka, caminho do meio. Então, ele vai dizer, então, consideramos, isso implica que pode haver algo arbitrário sobre a gama de coisas que chamamos de nossas. Consideramos alguns eventos e qualidades como sendo nossos, simplesmente porque nós e mais ninguém podemos experimentá-los, como nossos pensamentos, desejos e sonhos. Consideramos também outras coisas como sendo nossas, porque pensamos que vieram de nós, e que podemos controlá-las, como os nossos pensamentos, emoções, filhos, realizações. Além disso, há aquelas que são nossas, simplesmente, tem uns errinhos aqui, há aquelas que são nossas simplesmente porque nos identificamos com elas como resultado de uma associação real ou imaginária, como o nosso time de futebol, a nossa nação ou a nossa raça. Então, ele está mostrando como, assim, se a gente olhar de uma profunda, com esse olho que vê, que atravessa, a gente vai ver que a gente não vê as camadas de construção que a gente faz sobre o nosso mundo, a nossa experiência, né? Mas experimentarmos algo não o torna inerentemente nosso. Muitas vezes, os objetos e as pessoas que achamos que podemos controlar agem de forma contrária aos nossos desejos. E o fato de algumas coisas serem nossas é muitas vezes uma questão apenas de convenção social. Por exemplo, carro. Esse carro agora é meu porque eu fui lá na loja, paguei e comprei uma convenção, mas o ladrão pode achar que é dele e levar. E eu depois posso vender e ele não vai mais ser meu. Então, é uma convenção, né? Então, se algo fosse inerentemente nosso, estaria sempre sob nossa posse e controle. Mas isso não é verdade, nem mesmo sobre a nossa própria consciência, quanto mais sobre outras coisas. Entretanto, uma vez que tudo com o que nos identificamos é impermanente e sujeito a mudanças, ao final, isso não será mais nosso, ou porque terá desaparecido, ou porque nós teremos desaparecido. Um dos dois vai desaparecer. A coisa vai desaparecer ou nós vamos desaparecer. Em suma, a noção de que, de fato, termos o que quer que seja... Em suma, a noção de o fato de termos o que quer que seja é uma ilusão. Está meio esquisita a construção aqui. Em suma, a noção de fato, termos o que quer que seja é uma ilusão. Ou seja, a noção de a gente ter, de fato, qualquer coisa é uma ilusão. Né? O que quer que seja, né? Qualquer coisa é uma ilusão.
os nossos atributos e posses não são inerentemente mais nossos do que aqueles com os quais nos identificamos durante um sonho. Por isso que essa prática é yoga, a prática diurna da yoga dos sonhos. A gente vai ver que tudo é uma construção da nossa mente, uma convenção. Então, agora, examinemos a natureza do eu, que aparentemente tem todos esses atributos e pertences. Agora, olhe para esse senso de eu, esse danado. Pense em quem você é e não no que você tem. É muito provável que o que vem à mente são imagens mentais com as quais se identificou. Sei lá, eu, aí você pensa no meu corpo, no corpo. Eu, aí pensa meus sentimentos, meus valores, minha visão de mundo. Mas nenhuma dessas imagens é intrinsecamente sua. E, como você as está percebendo enquanto objetos de sua mente, não parece plausível que elas sejam você de verdade. Que você está vendo, se fosse você, você não estava vendo, né? Então, se você está vendo, está projetando. Está vendo projeções da sua mente. Então, não deve ser você. Aquilo que surge na mente. Lembra que a mente é aquilo que tem as aparências objetivas que surgem na mente e tem as aparências subjetivas, que são aquilo que a gente não... os estados da mente, né? Então, aqui ele está convidando a ver o que surge na sua mente quando você é o teu corpo, ou é um sentimento de ser, sei lá, um orgulho. Pode ser um sentimento também que surge, né? Que aí é uma aparência subjetiva, né? O que surge quando você pensa eu? Isso é uma investigação, ele está pedindo para a gente olhar. Então, aí ele vai dizer. Então, se o que surge são imagens na sua mente, né? Mas nenhuma dessas imagens é intrinsecamente sua. E como você... A gente já olhou que, né, as coisas que surgem na mente não são intrinsecamente nossas. Elas surgem se a gente não tem controle nenhum sobre o que surge na nossa mente. Então, como você está percebendo enquanto objetos da sua mente, não parece plausível que elas sejam você de verdade. Então, seus pensamentos, suas imagens, é isso que ele está dizendo aqui, são apenas coisas que você vivencia e às quais se agarra, como se fosse eu ou meu. Nós temos uma identificação muito profunda com a nossa mente, com nossos pensamentos. Nós nos fundimos com o que a gente sente, com o que a gente pensa. Esse é o convite para a gente se observar esse processo de o que é que surge e como é que esse sentimento de eu se funde com o que surge quando a gente pensa em eu, né? O que é? Então, aqui essa prática é a prática de investigação, para a gente olhar diretamente, né? O Buda disse, não tem como ele fazer por nós esse processo. Então, são apenas coisas que você vivencia, as quais se agarra como se fossem eu ou meu, se fixa. Lembre-se de uma situação em que você tenha sido elogiado ou maltratado. No primeiro caso, no caso do elogio, você pode ter se sentido lisonjeado, pois você era a pessoa que estava sendo elogiada. Você se identificou com o elogio. Mas, se analisar as palavras usadas pela pessoa que te elogiou, verá que o que a outra pessoa estava exaltando não era você, mas sim alguma qualidade, posse ou realização atribuída a você. Mas nada disso é realmente você. E então, a sua resposta eufórica ao elogio foi baseada em ilusão, em uma ilusão. O mesmo é verdadeiro no caso de você ter sido insultado. Ninguém nunca, de fato, o insultou. Apenas se referiram a aparências, as pessoas quem gerou o insulto, ela se referiu, na verdade, a aparências que surgiram às suas próprias mentes. E nenhuma delas é inerentemente você. Então, se uma pessoa olha para você e diz, você é isso, você é um chato, você é burra, as palavras que a pessoa proferiu sobre você se referem a aparências que surgiram na mente dela, e não sobre você. Mas a gente imediatamente se fixa, né? Tanto no elogio como na crítica. A gente já reage, a gente já toma como aquilo como nosso e já reage, né? Então, o ser iluminado vai ficando meio assim, né? Au! Né? Vai ficando esquisito para as pessoas, normalmente, assim, porque a pessoa que não entra mais, não segue mais o script.
Mas uma pessoa que tem liberdade. Isso é ter liberdade, é não seguir o script. Da resposta usual, né, que a gente faria. Então, o mesmo é verdadeiro no caso de você ter sido insultado. Ninguém, de fato, insultou, apenas se referiram a aparências que surgiram nas suas próprias mentes, e nenhuma delas é inerentemente você. Então, assim, não há necessidade de tomar como ofensa pessoal. É como ser ridicularizado em um sonho. Difícil, quando a gente começar a receber as ofensas com essa mente, a gente vai estar realmente compreendendo o processo, né? Então, quando examinamos cuidadosamente o que consideramos como sendo eu e meu, não encontramos nada que seja intrinsecamente eu ou meu. No budismo, dizemos que eles, esse eu e meu, são vazios de uma existência inerente. Mas isso não quer dizer que não existam ou que não tenhamos nenhuma qualidade ou nenhum bem. Então, a gente não está negando a experiência, nós estamos vendo como a experiência se dá e trazendo luz para a experiência. Então, nós, com certeza, existimos, bem como as outras pessoas e o nosso meio ambiente natural. Mas como nós existimos? De acordo com a visão do caminho do meio, a visão madhyamaka, tudo consiste em padrões de eventos surgindo em um perpétuo estado de fluxo interrelacionado com o ambiente, nunca separado, nunca isolado e nunca independente. Veja, é uma matriz. Por isso que a gente vai ver, a matriz de causas e condições é muito complexa. Só uma mente onisciente penetra e vê todos os processos de causas e condições. Então, a gente começa a, uau! Então, a gente é como se a gente começasse a entrar num sonho, um sonho da realidade. E a gente começa a ser aí os lamas sobre a gente começa a brincar no sonho, a dançar em meio à realidade, quando a gente começa a realmente entender isso. Aí ele vai dizer aqui uma coisa bem importante aqui, ó. Então, assim, qualquer noção de si mesmo ou de alguma outra coisa como existindo de maneira independente é ilusória. Então, como a Gê disse na quarta-feira, comentando os 8 versos que transformam a mente, né? Acho que o Karmapa disse, né? Você é metade, a sua experiência ela é uma parte da experiência, né? Porque a sua experiência está interligada com todas as outras, todos os fatores, né? Inúmeros fatores, infinitos fatores. Então, você só é metade, assim, só uma parte da sua experiência. Então, todos os fenômenos condicionados surgem como eventos dependentemente relacionados, pois dependem de... Esses 3 pontos é importante a gente até anotar, porque é sempre assim. Todos os fenômenos condicionados, eles surgem, eles são dependentes de causas e condições anteriores, dos componentes e atributos do próprio fenômeno, e da designação conceitual que identifica o fenômeno que possui esses componentes e atributos. Por exemplo, uma mesa. A mesa, ela surge de causas e condições, porque teve que ter uma árvore, né, precisou de uma árvore, de umas ferramentas serem desenvolvidas para poder cortar a árvore, né, a ideia, né, enfim. Depois teve que ter os componentes e atributos do próprio fenômeno, da própria mesa, precisa ter as pernas, o tampo, os parafusos, a forma de montar, né, design, e todos os componentes daquele design para se tornar uma mesa. E precisa da designação conceitual mesa, que identifica o fenômeno e se é usado como tal. Né? A gente pode ter 4 pernas, um tampo e chamar de banco, 4 pernas, um tampo, chamar de mesa, 4 pernas e um tampa, chamar de, sei lá, pia de lavar, porque as casas antigamente eram quase uma mesa, assim, uma pia de lavar, pegaram era um balde, tonel, e... Então, assim, então, o que é aquele fenômeno mesa? Depende de causas e condições, dos componentes e atributos do próprio fenômeno e da designação conceitual que identifica o fenômeno que possui esses componentes e atributos. Poderíamos analisar qualquer fenômeno natural com base nesses 3 modos de dependência, mas vamos continuar a enfocar aqui a natureza do eu. Ele está olhando o eu, mas todos os fenômenos, se a gente olhar para todos os fenômenos, a gente vai encontrar isso aqui. Mas agora nós vamos olhar para o eu. Afinal, cada um de nós vive e age a partir do centro
do nosso próprio mundo, nós somos o centro do nosso universo, como o Lama tem nos convidado a olhar, né? Nós somos o centro da nossa mandala, porque tudo que a gente experiencia, tudo que a gente vivencia é experiência da nossa própria mente, são experiências da nossa própria mente. Então, nós somos o centro do nosso mundo. Então, sendo por isso razoável partir do centro, olhar esse eu, e então passar para o mundo exterior. Então, na prática do Buda, a gente é convidado a primeiro olhar para o senso de eu, para depois olhar para os fenômenos. Ver o que é esse eu? No Prajnaparamita está assim, olha primeiro a vacuidade dos 5 skandhas, do corpo, das sensações, percepções, formação mental e consciência, e olha depois a vacuidade de todos os fenômenos, né? Então, aí a gente vai olhar, então, nós estamos olhando para esse senso de eu, porque nós somos o centro da nossa experiência, nosso mundo, né? Então, quanto ao primeiro modo de dependência, primeiro modo ali, da causas e condições, né? Primeiro é causas e condições, a dependência dos componentes e atributos do próprio fenômeno e a designação conceitual, né? Então, ele vai explicar esses 3 aqui em relação ao eu. Quanto ao primeiro modo de dependência, todos seres, né, passam a existir na dependência de causas e condições anteriores, como, por exemplo, os pais, o óvulo, a gestação, tudo isso são as causas e condições que precisaram se juntar, um óvulo e um espermatozoide, no caso, ser humano, né, para haver a fecundação para ela própria e ter as condições favoráveis para o ser aparecer, o corpo daquele ser aparecer, né? Aí. Mas esses 2 fatores, como os pais. Em segundo lugar, cada um de nós existe na dependência de nosso corpo e mente e outras características pessoais. Mas esses 2 fatores, as causas anteriores e as qualidades atuais do nosso corpo, mente, as características pessoais, né, ser humano, nasceu isso, nasceu onde, o que a gente aprendeu, né, nossa experiência de mundo, não são suficientes para constituir uma pessoa. Para que você possa vir a existir, alguém tem que pensar você. Tem que ter o pensamento eu. Entende? Aí, esse é o poder da designação conceitual. Ao identificá-lo como aquele que porta os seus atributos e possui o seu corpo e a sua mente, você, esse eu, é trazido à existência. Então, quando é que o terceiro ponto se dá? Quando eu olho corpo, sensações, percepções, formações mentais e consciência e chamo de eu. Entende? Então, essa atribuição e fixação, e aí você pode até atribuir, mas o ponto não é atribuir, é se fixar. Porque aí a gente fica assim, então depois que eu compreender a vacuidade eu não posso mais me chamar de eu? Pode. O problema é a fixação. Não é o rótulo. Porque a gente vai andar no mundo, a gente vai ter que se apresentar com uma identidade, né? O Bodhisattva tem uma identidade. É o lama tal, é o mestre tal, né? Enfim, você pode ser um médico Bodhisattva, mas você vai apresentar uma face para se comunicar com o mundo. Mas o ponto é, você sabe que você não é. Você sabe que é um conjunto, aquilo ali é apenas um conjunto de manifestações, né, de causas e condições que se conformam ali naquele momento. Mas depois aquilo se desfaz. Então, o tempo todo você está surgindo e abrindo espaço para ser qualquer outra coisa, na verdade. Então, quando a gente começa a entender isso, a gente começa a encontrar uma liberdade no nossas próprias identidades. A gente pode ser qualquer coisa. E a prática do Vajrayana vai precisar disso. A gente é o Buda. Nesse sentido, né? E a gente pode ser qualquer coisa. Um Bodhisattva, ele não tem nenhuma aparência. A aparência dele é suja a depender daquilo que ele pode trazer de benefício a vocês. Ele pode surgir com qualquer coisa para trazer benefício a vocês. Você pode se manifestar qualquer face para trazer benefício a vocês. Então, porque você é o quê? A liberdade de ser essa mente ampla, que é qualquer coisa, que não é, então ela se manifesta apenas para trazer benefício. Então, essa é... Oi. Você está até pensando sobre isso que você está falando. Oi, Valério. Né? Sim. Certo. Por exemplo, para eu existir, alguém teve que pensar eu. Tá? Então, não só isso, né? Para existir, precisa ter causas e condições, lógico, os atributos entendi, o rótulo. Tá. Então, rótulo é importante, porque
a gente vai se comunicar com essa linguagem, né? A linguagem é super importante, mas o ponto é fixação. Né? Não, entendi. Não, porque me veio, né, um pensamento com relação com relação ao fato histórico. Por exemplo, você pega o nazismo na época lá com os judeus, né? Os judeus no campo de concentração, eles deixaram de ser eles. Quer dizer, um sistema, eles deixaram de ser pessoas, né? Então, é como se fosse removida, como se através de um fenômeno político fosse removido qualquer sentido de pessoa humana, de dignidade, de qualquer Eles foram transformados em animais, né? Assim, na Uhum. verdade, né? Mas eles foram fixados a eles um outro rótulo, né? Não de com pessoa, certeza. mas de animal, né? Mas eles eram alguma coisa ali que foram exterminados e tal, né? Entendi. E isso também não elimina o fato, por exemplo, o Lama Wallace conta de vários mestres que foram aprisionados pelos chineses e eles praticaram o tempo inteiro ali, como eu esqueci agora, aquele mestre que deu a iniciação de Gyatso Rinpoche, que teve preso 20 anos, e ele praticou o Dzogchen dentro da prisão, assim, com as torturas, com os sofrimentos que sofreu. Ele não perdeu a mente dele. Porque daí os mestres estavam ali, entende? Então, assim, você podia estar no campo de concentração de Auschwitz e estar com a mente livre ali dentro, por exemplo, né? E ser um bodhisattva ali dentro, ali. Não ter se prendido à situação. Mas é isso. Mas eles não foram identificados como humanos, foram identificados como animais, com seres desprezíveis, com objetos, né? Isso. Mas tinha um rótulo ali neles, né? E eles também se colocaram em algum lugar, né? E não sei, cada um vivenciou a sua experiência ali, né? Não sabe, né? Terrível, né? Mas assim, se a gente não cuidar, a gente é capaz disso, né? De fazer essas atrocidades aí, né? Totais, assim, que a gente já viveu. Então, ele vai dizer, então, para que você possa vir a existir, alguém tem que pensar você, tem que ter esse pensamento, né? E, além disso, o problema que vem não é o pensamento, mas é a fixação. Então, esse é o poder da designação conceitual, é dar nascimento, né, à experiência. Assim. Ao identificá-lo com aquele que porta os seus atributos, que possui o seu corpo e a sua mente, você é trazido à existência. Você e os outros pensam que você é, e, portanto, você é. Mas, se essa designação conceitual for removida, você desaparecerá, deixando apenas os seus componentes e os seus bens para trás, já que não eram mais seus. Pelo simples fato de existir como uma sequência de eventos relacionados de maneira dependente, você é vazio de existência inerente. O significado disso é que vivemos em um mundo participativo, no qual nossos próprios pensamentos desempenham um papel fundamental na determinação do que experimentamos como realidade. Acorde para esse fato e seja bem-vindo ao mundo do devaneio lúcido. Esse é o primeiro passo para a prática diurna da yoga dos sonhos. A gente vai parar aqui, para também a hora já deu, e só eu queria trazer essa parte da importância da gente fazer essa prática de olhar para o senso de eu, porque vai ser fundamental para a gente seguir aprofundando na nossa própria prática, né? E a gente poder estar pronto para as práticas do Vajrayana, né? E do próprio Dzogchen, na verdade. O Lama não cansa de nos avisar que para praticar o Dzogchen a gente precisa ter os fundamentos do Hinayana e do Mahayana, né? E senão a gente vai estar só fingindo, né? Ou a gente não vai acessar a consciência, não vai acessar a consciência primordial, né? Não vai ter condição de acessar. A gente não vai conseguir praticar e acessar isso. Porque a gente vai se perder no meio do caminho. Os nhams, as experiências meditativas vão nos tirar do prumo, né? Então, é por isso que os mestres que atingem a iluminação, eles superam nascimento e morte. Eles não são aquele corpo, eles não são. Por exemplo, Jesus, pode imaginar, Jesus foi um bodhisattva de alto nível, assim, não um Buda, mas um bodhisattva de alto nível que não se identificou com o corpo. E sabia quem ele era, né? Então, os seres de sabedoria, eles transcendem essa redução, né, da mente, né, essa ignorância, né? E aí acessam essa dimensão mais profunda. Então, a gente segue investigando isso, olhando devagarzinho aqui essas etapas desse capítulo e vendo, né, e aprofundando a compreensão.
Mas hoje a gente deu uma olhadinha nos 3 níveis, está trazendo os 2, para a gente chegar agora, começar a desvendar um pouquinho. No próximo encontro eu trago o quadrinho dos 9 veículos, para ver o Vajrayana, onde é que está o Vajrayana, né, dos 3 veículos, e onde é que está o Dzogchen, onde é que está o estágio da geração e da completude, que é o que ele vai falar, assim, rapidamente aqui, mas que é um capítulo só, né, e só fez uma pincelada, assim, no veículo do Tantra, né, fala um pouco aqui dos estágios de movimento e consumação, e outras práticas tântricas aqui. Quando ele faz só uma apresentação, né? Que é o objetivo do livro também, é só dar uma visão geral, assim. Tá bom? E o que eu puder ajudar a trazer mais alguma outra coisa para complementar, eu vou com calma aqui dar uma olhada aqui, porque eu estou olhando também, estou penetrando devagarzinho também aqui, e juntando os caquinhos com as outras coisas que a gente está ouvindo dos outros mestres, né? Tá bom? Então tá, queridos, era isso para hoje. Tudo bem? Então, vamos praticar para olhar para esse senso de eu e começar a tentar olhar toda a nossa experiência como vazia de existência inerente, principalmente o senso de eu, né? E a gente ter essa compaixão, essa bondade amorosa para conosco mesmo, para com nossas próprias aflições mentais, que a gente começar a reconhecer, né? Como a Lama diz, né? A gente não se identificar com a nossa confusão, né? A gente não é a nossa confusão. As confusões são as nuvens que surgem porque a gente está perdido no reconhecimento dessa dimensão de liberdade. Então, mas a gente não é a nossa confusão também. Então, a gente ter essa compaixão conosco mesmo, assim, né? Dentro do processo. Tá bem? Então, tá. Então, vamos fazer a nossa dedicação e seguimos devagarzinho, olhando. Deixa eu pegar aqui o... Então, a gente faz a dedicação de méritos. Por essa acumulação de méritos, possa eu obter a onisciência que tudo vê, e possam todas as falhas ser superadas. Que das ondas revoltas e turbulentas do nascimento, velhice, doença e morte deste oceano do Sansara, possa eu liberar os seres. Sonandita Jejipani Tonene Pedrana Panjeshin que ganati balon trupai si pezole droa show. Peço que longa vida a sua santidade Dalai Lama, uma vez em português, no reino cercado por anéis de montanhas nevadas, você é sem exceção a fonte de todo benefício e felicidade. Poderoso Avalokitesvara, Senhor da compaixão, Tenzin Gyatso, que seus pés de lótus permaneçam firmes por centenas de éons. Prece longa vida ao Lama Lama Wallace, que o professor Sakyamuni, o grande Vajradhara e aquele que sustenta os mistérios de todos os Jinas, Padmasambhava, possam firmar os pés de lótus daqueles que sustentam os ensinamentos e fazem com que os feitos do Buda brilhem como o sol e a lua. Aquele que derrama uma grande chuva de amor sobre seres em terras distantes e sustenta os conecta dos ensinamentos do Buda, aquele ilimitadamente afortunado, o grande ser conhecido como Alan Wallace, possa sua vida ser longa. Em Jambudvipa em geral, e especialmente no Ocidente, você ilumina os ensinamentos dos Jinas como a luz do sol. Ó Mestre, possam sua longevidade, seus feitos ser muito extensos, e possa você guiar todos os seres no caminho da liberação. Peço para a preservação dos ensinamentos de Dudjom Limpa. A extensiva tradição da transmissão de Padmasambhava é a escola da tradução antiga da grande perfeição. Dudjom Limpa é o sustentáculo desses ensinamentos da essência definitiva. Que seus profundos termos possam ser preservados pelo estudo e pela prática, para que não diminuam até o final da existência condicionada. Que a grande tradição do Abade Shantirakshita, do mestre Padmasambhava e do rei Trizon Deutsen possa florescer e permear os 3 reinos. Que a presença das 3 joias nunca se separe do fluxo mental dos seres, assegurando assim um sublime bem-estar através dos 3 tempos. Ken Luchu Sun Rin Luche Zanlin Sasson Chapapel Druju Chu Sun Namwadam Midral do Sun Gele Chu. Que a bodhicitta sublime e preciosa surja onde quer que ainda não tenha surgido, e sem enfraquecer onde já surgiu, que ela se expanda cada vez mais. As criações são incontáveis, faço o voto de libertar todas elas. As delusões são inesgotáveis, faço o voto de transformá-las. A realidade é indelimitada,
Faço o voto de percebê-la. O caminho desperto é insuperável. Faço o voto de corporificá-la. Por essa virtude, possa eu rapidamente realizar o lama de Odiana e possa eu conduzir todos os seres, sem exceção, a esse estado de realização. Que eu admiro da Lama de Ogene, Droatiki Amalopade, Salagopacho. Então, queridos, é isso. Boa semana, boa prática. Tudo de bom para vocês. Boa semana. Pessoal, Tchau, feliz queridos. pra Você todos. também. Você também, para todos Obrigada, nós. Florinda. Obrigada, queridos. Tchau. Tchau, boa noite.